Ô, Gordon, obrigada, viu, em primeiro lugar, por estar aqui com a gente. Sempre uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco. Semana passada o Gordon Prazer é participou meu. aqui com a gente. É sempre um prazer falar com você, com toda a equipe aí do GTI. Ô, Gordon, queria começar falando com você de um tema, eu estava falando até agora há pouco com o Marco sobre isso, mas quero ouvir sua opinião. É um assunto que ainda está repercutindo muito, é a questão da política de preços da Petrobras, o impacto que isso realmente causou nas ações da empresa. Como que você vê essa situação? Você acha aí que os investidores estão ficando um pouco mais receosos com esses rumos que a questão está tomando, falta de autonomia Petrobras? Como que você vê isso? Olha, na verdade esse tema é interessante porque é um tema muito antigo, né? Eu recordo, assim, desde o meu começo de carreira, aí, anos 90, já era um tema questionado sempre, né? E a gente tinha antigamente a chamada conta DNC. Você está me ouvindo? Acho que saiu aqui a A imagem. gente tá te ouvindo, mas a imagem realmente ficou no Tá, eu black vou. aqui. Deixa, Mas eu tô te ouvindo, deixa eu mas ver vamos se ver se a ela. gente consegue ligar e desligar a sua Então, câmera, se ela existe. funciona. Agora sim. Acho que sim. Não sei se está com mau contato aqui. Então a gente tinha tinha a chamada conta petróleo, que era a DNC, e que basicamente era a mesma problemática, né? Você tinha um descolamento de preços do mercado doméstico para o internacional, e sempre foi usado como política pública, né? O segurar preço, principalmente para conter a inflação. E essa conta foi se acumulando. Eu me lembro que ela chegou a ser mais de 6 bilhões de dólares, né? Então era um recebível da Petrobras. E durante a primeira gestão do FHC, se não me engano, a segunda, entre a primeira e a segunda, essa conta foi sendo zerada. Quando você começou, na época do Rasto, como presidente, a liberar os preços domésticos, e ela começou a praticar preço de mercado e foi zerando esse saldo negativo, né? Mas, enfim, nunca se encontrou um equilíbrio perfeito. Vale ressaltar que nos anos 70, 80, até começo dos anos 90, o Brasil era importador líquido de petróleo, muito dependente. E hoje a Petrobras importa e exporta, mas na média a produção doméstica atende ao mercado doméstico, né? Então tem essa diferença, né? E também eu acho que a gente deve destacar o trauma que houve durante a gestão lá do Sérgio Gabrielli, e que você manteve os preços congelados por muito tempo num nível abaixo do preço internacional. E o Brasil, naquela época, estava com consumo crescente, né, de automóveis, consumo de combustível crescia 10, 12, 13% ao ano, e você literalmente importava e vendia com prejuízo, né? Então é muito diferente você importar e vender com prejuízo de você não praticar todo o lucro que você poderia a mercado, né? E também temos que considerar que a Petrobras, na prática, é um quase monopólio, né? E então ela tem um status diferente, quer dizer, ao mesmo tempo que ela é uma empresa de controle estatal, mas de economia mista, né? Ela tem a maior parte do capital está na mão dos investidores privados. Ela se insere num ambiente que não é um ambiente competitivo pleno, né? Claro que isso já vem melhorando. Se o leilão das refinarias efetivamente ocorrer, vai ser mais um passo, né? Quer dizer, no passado ela produzia 99% do petróleo, refinava 99% e distribuía um terço. Hoje ela já saiu do controle da BR Distribuidora. Na parte do refino, com esses leilões, ela vai reduzir a participação. E na produção hoje, no mercado doméstico, você já tem aí em torno de 20% produzido por outros players, né? Então, é uma situação que tende a levar o nosso mercado também para ser uma economia de mercado plena, né? Dito isso, há uma certa má vontade que a gente percebe, né? Porque na prática não houve nenhuma mudança nesse comunicado, né? O comunicado, quer dizer, houve uma especulação, um vazamento de informação na sexta-feira, né? Inclusive não citando as fontes, que, né, pediram para não se identificar. E à noite a Petrobras veio com um comunicado dizendo que ela havia mudado a política dela no primeiro semestre de 2020. Mas não que ela mudou, não é muito claro, né? Mas basicamente ela aumentou o período para buscar o reequilíbrio. Então, para mim, fazendo analogia com a tal da conta petróleo, só que muito mais curta, né? A conta petróleo não tinha uma data, era literalmente uma conta que ia se acumulando e um dia vai ser pago, talvez, né? E acabou sendo. No caso Uhum. atual, não. Basicamente, há uma certa frenesi do mercado em querer
que a empresa seja mais realista que o rei, né, vamos dizer assim. A gente não conhece a política de preço, por exemplo, do frango, que o Brasil Foods aplica, por exemplo. É uma empresa privada, etc. Mas existem questões das empresas que acho que elas estão ligadas um pouco também a diversos critérios. Por exemplo, se a Petrobras, ela, no movimento de altíssima volatilidade do câmbio e da commodity, ela vai lá e numa semana joga lá 20% de aumento, né, para depois jogar para baixo. Isso aí provocar uma greve, como a gente viu em 2018, dos caminhoneiros, que paralisa o país por aí uma semana e eventualmente mais, a queda na demanda vai ser ainda maior. Então, para a empresa, às vezes, é até um prejuízo. Então, acho que a gente, quer dizer, ou você confia no management da empresa, ou você não confia, né? Eu ousaria dizer que o atual management é dos melhores que a empresa já teve, né, em vários aspectos, e até só ver como a empresa está desinvestindo em diversos ativos, focando nos campos mais produtivos, fez vamos chamar entre aspas, a privatização da BR Distribuidora, né? Então, assim, até o momento a gente não tem evidências para criticar a atual gestão. O presidente, ele tem o direito de fazer quer dizer, de se expressar, mas ele acho que foi bastante contundente, não sei se por uma crença própria ou porque realmente entendeu que não é para que a interferência gera mais danos do que benefícios, né? Mas ele deixou muito claro que ele não vai interferir na política de preço. E até está dando todo o direcionamento aí na questão da redução de tributos e tarifas, né? Quer dizer, a CID já foi reduzida e ele está falando do PIS/COFINS. Então, acho que houve um exagero, né? Se a queda foi motivada por isso, acho que é muito mais pelo tipo de notícia que circulou. E eu vou te dizer que nos grupos aí que eu participo, houve muito pouco entendimento até do que houve, né? Quer dizer, havia tanta vontade de condenar, né? E nem se viu que não houve um fato relevante efetivo, não teve nada, teve comunicado e a política é a mesma, né? E ela vem reajustando, inclusive anunciou hoje o reajuste. Se foi por pressão ou não, isso só Deus sabe. Mas o fato é que, na média, ela tem sido uma empresa que está mais próxima dos preços aí praticados no mercado. Então, as pessoas elas têm um investimento numa estatal, né? E quando você tem uma estatal, você deve saber que eventualmente você vai ter interferências, né? E que o objetivo não vai ser só maximizar o lucro. Mas hoje em dia a gente também está vendo empresas privadas cujo objetivo deixou de ser maximizar o lucro, né? Diversas outras questões têm sido contempladas. Então acho que parece meio virou uma questão quase que eu falo religiosa, né? Quer dizer, botou na cabeça a privatização, né? Na teoria todo mundo quer que privatize tudo, né? Você diminui esse risco de interferência. Mas a gente vê diversas corporações aí também que têm apresentado desalinhamentos diversos, né? Então acho importante que o investidor não se precipite e olhe os fatos. E sempre lembrando que, sendo uma estatal, não nesse governo não parece, mas eventualmente você pode ter governos futuros que podem mudar abruptamente, né, as políticas. Então ela deve sempre ter um desconto por conta desse risco.